Essa é a atividade 6 de língua portuguesa e literatura, é a última atividade do terceiro bimestre. Os exercícios que estão aqui são retirados e adaptados do caderno Aprender Sempre, que é esse caderno azul aqui. Quem não recebeu ainda irá receber. São atividades pensadas para o retorno das aulas presenciais. Mesmo que esse retorno presencial não aconteça ou que venha a acontecer muito tarde, a gente já vai iniciar. Então, são atividades de recuperação e aprofundamento. São atividades pensadas para um momento presencial, né, em cada aula, de 45 minutos, que eu adaptei para que a gente possa fazer aqui de forma remota e dar sequência. Então, vocês vão perceber aí que a temática é a mesma da aula passada, da outra apostila, que é a resenha crítica, tá? Então, vamos lá. Primeiro tema, o acesso ao cinema é um direito de todos? Então, qual é o objetivo da aula? Inferir informações sobre uma notícia de jornal e refletir sobre um tema a partir da leitura de uma notícia e de um artigo da Constituição. Então, temos aqui o texto 1 e 2, o primeiro texto é um artigo da Constituição Federal e o texto 2, nós temos aqui uma notícia, tá bom? Ela continua aqui embaixo, então vamos para as questões. Com base no primeiro parágrafo do texto 2, responda as perguntas a seguir. Então, vocês vão observar aqui no primeiro parágrafo da notícia, sempre aparecem as informações mais importantes. É esse aqui, uma pesquisa realizada na Faculdade de Saúde Pública da USP, viabilizou a implantação de um projeto que evidenciou a produção artística de jovens do bairro de Sapopemba, localizado na zona leste de São Paulo. O estudo de doutorado Processos da professora Eveline Stella de Araújo e foi orientado pelo professor Paulo Rogério Galo. Então, aqui é o primeiro parágrafo. Pode ser que nem todas as informações estão aqui presentes nesse primeiro parágrafo, vocês vão encontrar algumas informações aqui também, tá? Apesar deles colocarem que a gente vai encontrar no primeiro parágrafo só. Então, o que aconteceu? Então, vocês vão lá. O que aconteceu? Uma pesquisa realizada, viabilizou, etc. Vocês vão colocar aqui, viabilizou o quê? Né? Quais foram os envolvidos, as pessoas envolvidas nesse acontecimento? Você vai citar aqui. Quando que isso aconteceu? Quer dizer, qual a data? Onde aconteceu? O local, né? O que garantiu o sucesso do projeto da professora Eveline Stella de Araújo? Está lá no texto, então vocês vão ler e extrair lá da notícia. Qual era o principal objetivo da pesquisadora? Qual é a relação entre o artigo 215 e a ação da professora? Então, vocês vão ter que ler aqui o primeiro texto, que é o texto 1 agora. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará, incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, o que tem a ver com o projeto que a professora está desenvolvendo aqui, tá? Então, vocês vão colocar. Quais foram as motivações que levaram a pesquisadora a desenvolver o seu projeto no bairro de Sapopemba? Tudo isso você encontra no texto, é só ir lá, localizar a informação e colocar aqui, ou com as suas palavras, ou da forma que aparecer lá no texto, se não ficar estranho, tá? Próximo tema, ver ou não ver. Produzir um comentário oral após a leitura e análise de uma resenha sobre um filme e desenvolver com os estudantes uma atitude de respeito nos diálogos, mesmo com ideias divergentes. É lógico que a gente não vai conseguir contemplar isso aqui, porque a gente precisaria estar na sala de aula conversando com os colegas, então a gente vai fazer aqui online mesmo no formulário, tá bom? Então aqui tá falando sobre a questão da representatividade e o sucesso de Pantera Negra. É o título da resenha crítica que vem a seguir. Então eles vão falar aqui, né? Aqui nós temos um subtítulo. O sucesso do filme Pantera Negra é indiscutível e, além das críticas positivas, o longa conquistou a marca de quinta maior bilheteria de estreia da história dos Estados Unidos, representando um marco no gênero de filmes de super-heróis. Entretanto, o mérito do filme não se resume apenas aos seus números de bilheteria. Pantera Negra representa um grande avanço na questão da representatividade negra nas telas de cinema. Para não dizer que o filme da Marvel é absolutamente perfeito, as piadas ali presentes não apresentam excelentes qualidades e são poucas. Então, como a gente viu nas aulas anteriores, a resenha crítica ela vai analisar um fato cultural, seja um filme, uma peça de teatro, um livro, e vai mostrar os pontos positivos e negativos da obra. Tá? Então, a gente vai verificar isso. Então, analisando a forma que o texto foi escrito, você consegue perceber os pontos positivos e negativos? Claro, já até mostrei ali para vocês, né? Apresentados pelo autor do texto acerca desse produto cultural, o cinema. Vamos listar esses pontos aqui? Então,
você vai colocar aqui os pontos positivos e negativos. Então, na hora de você responder, você põe pontos positivos, aí você cita, pontos negativos, você cita, tá? Então, já lá no primeiro parágrafo que eu li para vocês, já aparece pontos positivos e negativos. Vamos para o próximo tema. Cinema é bom. Então, aqui está falando que a gente vai realizar uma pequena pesquisa, que vai produzir cartazes e que vai trabalhar as etapas para construir uma resenha. A gente vai trabalhar as etapas para construir uma resenha de uma forma diferente, porque a gente não está em sala de aula, a gente até poderia fazer cartazes, mas aí ia gerar uma outra atividade e seria mais atividades para vocês fazerem, então demandaria mais trabalho. Então, vamos fazer o possível. Então, vamos lá, vamos ler a resenha. Então, vocês vão ler a resenha aqui, lá, o título, Parasita, filme coreano de grande sucesso, de público e de crítica, e aí começa a resenha, vou pular aqui. Tá? Aqui está falando que agora é a sua vez de produzir uma resenha. Embora cada autor tenha um estilo específico, é importante conhecer alguns elementos que compõem a estrutura das resenhas. Tá? Então, o que vocês vão fazer aqui? Na aula passada, que foi a atividade 5, eu pedi para que vocês construíssem um trecho de uma resenha crítica, ou seja, que vocês pegassem um filme que vocês assistiram, uma peça de teatro, um livro que vocês leram, o que vocês queriam escolher. Vocês iam pegar e iam fazer um pequeno parágrafo comentando os pontos positivos e negativos dessa obra. Se você não fez isso na atividade anterior, você vai fazer agora, tá? Então, se você já fez, você não vai fazer de novo, para que não fique cansativo. Mas se você quiser, você vai escrever a sua resenha aqui, tá? Então, primeiro você pensa na obra que você quer analisar. Eu quero analisar um livro que eu li, um filme que eu assisti, uma série de televisão, né? Não é um filme, mas é uma série. De repente, uma partida de futebol, um espetáculo, um show em que eu fui, você vai colocar aqui. Você escolhe primeiro a obra. Não esquece do título, tá vendo? O título, geralmente, o título é o próprio nome da obra. Ou você pode criar como ele criou aqui, ó, Parasita. Filme coreano de grande sucesso, né? No título ele já tá colocando que o filme foi de grande sucesso de público e que teve uma crítica, né? Bom, você vai colocar aqui, não esquece. Então, você vai organizar a introdução. Então, primeiro você começa falando desse filme. Você pode começar falando quando que ele estreou. Se você for escolher o filme, é claro, né? Vou dar um exemplo. Você começa falando do filme, as informações mais importantes que você julgar importantes que você colocar. Pode colocar qual é o autor principal, né? E você começa, depois você vai apresentar os dados técnicos, né? Se você quiser, na introdução. Depois você vai escrever a estrutura da produção, qual o conteúdo, o que pode ter no início do filme e da continuidade, tá? E aí você já começa a fazer a sua análise na sequência, falando o que tem de positivo no enredo do filme, né? Não precisa contar o filme todo, não é esse o objetivo, é para que as pessoas percebam se tem realmente pontos positivos ou não nessa obra, tá? Então você vai acabar pondo o seu ponto de vista ao criticar, ao falar o que é positivo e o que é negativo. Então essa é a resenha. Então vocês têm vários exemplos de resenhas aqui, inclusive da aula passada, para vocês poderem seguir. Então, vocês vão produzir ela aqui, vão digitar ela para mim aqui. Se você já fez isso na aula passada, já fez um trecho de uma resenha para mim na aula passada, você não irá fazer, tá? Você deixa aqui em branco. Próximo tema. Qual é a sua opinião? Identificar e refletir sobre informações em textos do gênero notícia. Produzir um texto argumentativo sobre um tema. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai olhar essa imagem aqui. E aí vem aqui. O drive-in é um local de serviços que, para obtê-los, o cliente não precisa sair do carro. No Brasil, o termo é muito associado aos antigos cinemas ao ar livre. No sul do Brasil, existe o termo Servicar, que são lanchonetes com serviços oferecidos diretamente nos carros estacionados no pátio do estabelecimento. Aí vem a pergunta aqui, você conhece um ambiente assim? Já visitou um lugar desse? Sua opinião, tá? Aí vem aqui a notícia, que o Memorial da América Latina vai inaugurar o cinema Drive-In em São Paulo. Então, vocês vão ler aqui essa notícia e vão extrair as informações dessa notícia. O que vai acontecer? Você vai falar, o Memorial vai inaugurar, né? Aí vocês colocam, vai inaugurar um cinema Drive-In, coloca lá. Onde que vai acontecer? Tá lá, São Paulo. De que forma que vai acontecer? Tá no texto. Por que vai acontecer? Tá no texto, tá? A notícia te mostrou uma série de informações sobre o projeto de cinema Drive-In, que tem como objetivo proporcionar às pessoas a experiência de ir ao cinema, mesmo no contexto de pandemia causado pela Covid-19. Escreva um texto argumentativo breve, expondo sua opinião sobre a iniciativa, tá? Então, você acha que o projeto aqui de cinema, principalmente,
para proporcionar para as pessoas essa experiência de ir ao cinema, mesmo no contexto da pandemia, é bacana, é legal, você vai comentar aqui e vai colocar argumentos. Não esqueça de usar a norma padrão, que é o português correto, com ponto final, letra maiúscula, e cuidado com as palavras escritas erradas e com a concordância. Próximo tema, resenha de livro. Identificar informações principais em resenha de livro, bem como a presença de opiniões sobre a obra. Então, vamos lá, mais uma resenha. Um Brasil de 154 línguas. Então, aqui também é um fragmento, não é o texto completo. Responda as perguntas a seguir. Qual é o tema do livro? Então, vocês encontram a informação aqui. Quem escreveu o livro? Segundo a resenha, qual é a relevância de abordar esse tema, né? Qual a importância de tratar o tema? Quais são as premissas do livro? Então, vocês também estão aqui, né? Vocês vão encontrar facilmente, né? As afirmações, as coisas que são ditas no livro. Você sabia que existiam tantas línguas indígenas no Brasil atual? Você sabia, sim ou não? E aí você vai colocar aqui outras informações que você descobriu a partir da leitura dessa resenha que você vai fazer. Próximo tema, aos criadores. Então, nós vamos analisar uma resenha negativa sobre uma obra, observando como que foi construída a argumentação e produzir uma carta de reclamação. Então, vocês vão ler aqui o texto. Então, vocês vão colocar aqui que dentro desse texto nós temos aí a resenha, né? A resenha mostra uma opinião negativa sobre a nova temporada da série. De que forma a autora constrói sua argumentação para expressar sua opinião? Então, se ela diz que é negativo, por que é negativo? Então, você vai colocar aqui. 3. Agora é a sua vez de fazer uma resenha crítica. Você vai escolher um filme ou uma série que você assistiu e não gostou por qualquer motivo. Então, agora você vai pensar em algo que você não gostou mesmo e você vai escrever essa resenha em forma de carta de reclamação, tá bom? Então, é bem mais simples e pode ser uma coisa bem mais curta, coisa de 1 ou 2 parágrafos, tá bom? Então, você vai fazer aquele modelinho da carta que a gente está acostumado, você começa lá, coloca São Paulo, a data, né? Então, local e data. Depois você começa, de repente, você está se dirigindo ao diretor do filme, caro diretor do filme, ou você pode pôr o nome disso, caro diretor Alexander Gomes, tá? Aí você escreve, você se apresenta, você fala, eu sou espectador do seu filme, aí você cita o filme, se você quiser dar um resumo do filme, ele aborda isso e tal. Então você vai falar do que o filme aborda e você já começa a expor a sua opinião sobre por que você achou aquele filme ruim, os pontos negativos, tá? E dar sugestões do que podia ser melhorado, né? E vai escrevendo essa carta como se você estivesse reivindicando aí para o diretor algumas melhorias no filme ou na série de TV que você quer que melhore. E aí você assina no final. É só isso. É uma carta, vocês já devem ter produzido uma carta, e você vai digitar ela aqui para mim, bem simples assim. Então pensa num filme que você assistiu que você ficou decepcionado. Então eu fiz um exemplo aqui de uma carta de reclamação de uma série que eu terminei de assistir recentemente, que é aquela série dinamarquesa The Rain. Então eu coloquei aqui mais ou menos como vocês poderiam fazer a carta de vocês, tá bom? Então eu digitei aqui mesmo, ó, coloquei a data, né? Data que eu estou produzindo. Coloquei caro diretor da série televisiva The Rain. Sou a Mônica, professora da Rede Pública de Ensino no Brasil e telespectadora da série. Então é legal que vocês se apresentem aí, logo após a saudação aqui para a pessoa que vocês estão se dirigindo. Então você pode fazer a saudação, né? Caro, querido, né? E colocar o nome da pessoa. Então eu me apresentei e agora eu vou explicar. Ó, acompanhei todas as temporadas e me decepcionei com o final. O desfecho da história deixou a desejar, principalmente no aspecto geral das coisas. A explosão nas cenas finais não fizeram sentido do ponto de vista científico, então foi lógico aí. E não ficou claro se a morte de um dos personagens principais foi o que propiciou a aniquilação do vírus. A série possui muitas falhas no enredo e o comportamento estúpido das personagens comprovou isso. Parece que para gerar história, os personagens tiveram que agir de forma infantil. Então, deixo aqui a minha reclamação e espero que as próximas produções da sua equipe possam levar em consideração esses questionamentos e melhorar o conteúdo produzido por vocês. Atenciosamente, e aí eu assino. Então, mais ou menos assim, esse estilo que eu gostaria que vocês fizessem a carta. Então, essa é a nossa atividade 6, a última atividade para fechar aí o terceiro bimestre. Lembrando que se vocês fizerem a carta bonitinho, eu vou acrescentar um ponto a mais na nota de vocês. Então, até mais!